Então vamos lá, né? Capítulo 10. Dolorosa perda. Principalmente perda de oportunidade. Sim. Perda para os dois, né? Para os dois, porque ele tentou, né? O feto estava até tentando a reconciliação e também com a ajuda do Calderaro e do André Luiz, etc. Mas ela não quis em hipótese nenhuma, né? Aí ela reativou o lado odioso, né, do feto. Ele acabou assumindo a briga, piorando, né? O feto era o desafeto, né, na verdade. O feto era um desafeto, isso. Bom, o início aí, né, ele dá uma introdução, né, porque chega a mãe, eu acho que eles estavam lá indo aí, de repente, ainda para algum trabalho, e chega a mãe, né? Aí chega a mãe da menina e pede um auxílio, né, para a filha, né, que estava... A mãe já devia estar acompanhando ela, já sabendo das determinações dela de abortar. Ela viu que estava chegando na hora H e aí ela correu atrás do Calderaro para ver se ele dava uma ajuda para tentar impedir a menina de fazer, né, ou cometer o aborto, né? Na verdade, a mãe estava desencarnada, é isso? Que ele fala entidade. Isso, né? isso. A mãe era desencarnada. Tinha que desencarnada há 8 anos atrás, parece. Isso. Aí ele dá um perfil da menina inicial, né? Isso. Que era criada com mimos excessivos, né? Desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso. Aí a mãe faleceu, né? Isso. Aí burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Esse trechinho aqui é assim, interessante porque ele coloca assim, cercada de facilidades materiais, desprovida, né, sem a proteção espiritual peculiar à pobreza. Isso. Então é aquele negócio, a pessoa já não tem cabeça boa, tem possibilidades financeiras imensas, Isso. e aí, como ele coloca aqui, sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, ou seja, a pobreza seria um freio para que ela não cometesse desatino. Exato. Aí, cercado de recursos materiais, acaba fazendo besteira, né? É o que muita gente às vezes pede para vir na pobreza, é justamente porque sabe que a pobreza vai criar obstáculos para não cometer as mesmas besteiras do passado. E a riqueza, a gente sabe, a riqueza abre muitas portas, inclusive a maioria portas, né, que não são convenientes. Desprovida assim pelas circunstâncias que não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Tem a proteção espiritual particular à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, tendo toda a sua necessidade íntima, a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu. Ou seja, ela era rica e bonita. Bonita. E é aí que a gente percebe que, na verdade, as dificuldades da vida são oportunidades também para a gente evoluir, né? Porque você tem uma facilidade maior de aproveitar as oportunidades.
Você não tem como sair muito fora do caminho, né? O caminho fica muito restrito quando você tem muito dinheiro. Agora, o que chama atenção é que a mãe estava acompanhando ela, né? Mas Sim. ela era tão porra louca que a mãe não conseguiu, né, interferir na vida dela, né? Na verdade, a mãe dela, ela se sentiu culpada também, porque a mãe, de certa forma, não colocou freio, então não deu referências para ela, né? De uma vida mais regrada, de uma vida mais comedida, nem nada, né? A mãe também meio que esbanjou, vamos dizer. A mãe, vamos dizer assim, enquanto encarnada, ela, vamos dizer assim, ela dava muitas facilidades, fazia tudo o que ela queria, né? É o que chama aí as meninas mimadas, né? Tem tudo à mão, o pai e a mãe não sabem dizer não. E aí, com a morte da mãe, a gente sabe que, ainda mais antigamente, a mãe é que cuidava dos filhos. O pai era só o provedor. Não cuidava da educação dos filhos. A filha ficou praticamente sozinha no mundo. E o pai aqui nem aparece na história, né? Aí coloca assim. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nessa situação aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Então é aquela coisa, né, de antigamente, família rica, família prestigiada na sociedade, a filha ficou grávida, não é casada, vai lamear o nome da família, e aí o que acontece? Ela preferiu o aborto. E apesar de tudo isso, ainda haveria um resgate, né? Ela, no meio de toda essa facilidade dessa vida, como ele diz ali, a vida mundana, ela apareceu uma luzinha no fim do túnel que era esse ex-companheiro, né? Ele inclusive fala aqui, foi o que o Leonel falou, que busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão de nossos maiores. Ele queria, né? Ele era, apesar de todos os problemas, pelo que diz aí, né? Eles foram o feto queria, ele queria queria uma reconciliação, queria um aproveitamento, ser um aproveitamento para ele também se alinhar, né, com ela, etc., né? Sendo que ele vinha como filho, podia desenvolver um amor ali entre mãe e filho que, vamos dizer, não apagaria, mas pelo menos traria uma correção do passado dele com ela também, né? Ele chama de comparsa, né? Comparsa e aí eram laços de ódio, né? Não cita exatamente o que eles fizeram no passado, mas dá a entender que eles foram comparsas de coisas erradas, né? Eram bandidos. E aí ele queria oportunidade para poder, né, se reconciliar. Eles deveriam ser comparsas de alguns crimes, mas ao mesmo tempo, acho que talvez um tenha passado a perna no outro, né? Criou um laço de ódio entre os dois. E aí ele queria oportunidade para poder, né, resgatar e tentar resolver essas pendências. Até porque a vidinha dele não devia estar fácil, né? Para ele querer isso. Pois é. Ele devia estar bem por baixo. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curam e fortaleçam. Que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente, que dentro em pouco visitaremos, recolheu na sua leviandade mesmo ao extremo recurso, capaz de retificar-lhe a vida. Aquilo a gente comentou, não tinha lido. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino com uma conduta lastimável e perversa. Opero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá em virtude de reiteradas e comoventes
intercessões maternas junto aos nossos superiores. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho, presuntivo, são de amargura e de ódio, como substanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem a ocorrência em que o espírito feminino há de recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança e pretende a vitória. Estava cheio de esperança, né? Para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. Vai, Leonel, a infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados do nosso plano, se negaram a satisfazer o criminoso intento. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável demência. Esse desvario é demência. Desvario. Aqui eu queria só comentar essa parte anterior, que ele fala assim: ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção. Quer dizer, ele se espantou assim, pô, mas a reencarnação aí não é uma oportunidade para os dois? Como é que tá acontecendo isso, né? Que estranho isso, né? Mas os dois têm que querer, né? Se um não quiser, meu amigo. Sim, essa a verdade. Né? E você vê que ele deixa claro também uma coisa que a gente fala muito: a misericórdia divina é infinita, né? No meio desse mar de lama, Deus criou uma oportunidade para ela, né? Plantou a sementinha, né? E a gente vê que a coisa, nada é por acaso, né? Quer dizer, isso. Ela tinha esse espírito que o acompanhava, ela engravida de uma forma leviana, ela acaba engravidando, e é a oportunidade que foi criada para que ele pudesse vir e se reconciliar com ela. Então, você vê que foi por acaso que ela engravidou, porque lógico, tinha que acontecer, né? Sim. Só que aconteceu de uma forma que não deveria ser, né? De uma forma complicada. Mas é a oportunidade que apareceu, né? Outra coisa que ele deixa claro, quando ele diz: Senhor, Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela insensível a sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A gente vê ao longo desses livros que é muito comum, né, os resgates, o inimigo, né, aquele que teve um problema muito sério em outra vida, vir como filho, né? É muito usado isso, né? Você vai dar luz ao seu inimigo, vamos dizer assim. Sim. A gente tem visto isso aí ao longo dos livros. O que a gente tem observado, não só através desses livros, mas acho que é mais ou menos dentro dessa filosofia, né, dessa linha de ação que o mundo espiritual atua, né, para que sempre o amor se prevaleça. Então, você veja bem, mãe e filho, existe amor maior que esse, cara? Né? Eu acho que a ferramenta mais forte que tem de reconciliação entre inimigos é um vir como mãe do outro. Sim, mãe e filho, um do outro. Você imagina, né? Nossa Senhora. Porque a relação de mãe com filho é muito forte. Então, é o instrumento que eles procuram utilizar, né? Isso. E outra coisa, depois que ela dá a luz, a mãe, quem é que tem mais cuidado com o filho além da mãe? Não existe. Não existe. Então a gente vê também ao longo de todos esses livros, de tudo que a gente aprendeu, a mãe sempre intercedendo pelo filho, sempre buscando. No próprio caso, a mãe dela tentando fazer com que ela volte à razão. Exatamente. A própria mãe dela cuidando, mesmo depois de morte, tentando cuidar dela. Você vê que... Quer dizer, que prova maior que essa? O trabalho que mãe tem, quer dizer, extrapola até a própria vida encarnada, né? Quer dizer, nem depois da morte a mãe não tem sossego, né? Sim, nem depois da morte. Mas deve ser, né, cara? Deve ser, com certeza que sim.
E aí, só para deixar aí a primeira questão, né? Cecília, com 25 anos, solteira, rica, prestigiada pelo nome da família, adquire deveres de maternidade. Como filho, um espírito em afinidade cúmplice de faltas graves do passado. Laços entre mãe e filho são de amargura e ódio. Cecília opta pelo aborto, comente com o grupo esse doloroso processo, que vai seguindo aí 4 páginas. Vai falando, né? o tempo todo, né? Tirando a lei, debatia-se em convulsões. Ela queria mesmo abortar. Qualquer jeito, ela... A situação era grave, minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores. E eles estavam amarrados, atados de pé e mão, né? Porque ela não queria, ela estava resistente demais. Sim. A paisagem orgânica era comovente, a compaixão fraterna dispensa usar da triste narrativa. Aí ele descreve o que ele vê, né? É o André Luiz, né? Todos os centros endócrinos estavam em desordem, os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. Porque, apesar de tudo, a mulher deve sentir um medo danado na hora de fazer um aborto, né? Deus me livre. Não deve ser um procedimento, Não deve ser fácil, não. muito fácil de enfrentar, não. Deve ser. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais. E vai falando, buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Odeio esse filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, aí entra o filhinho, né? A mente do filhinho, processo de reencarnação, como se fora violentado no sono brando, suplicava: poupa-me, poupa-me. Quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida. Pagar-te-ei com amor, não me expulse, tem caridade. E ela nunca amaldiçoado sejas. Você vê o apelo que o espírito fazia, numa condição infantil ainda, e ela, né, duramente, ela não se deixou levar. E aqui eu acho interessante, que aqui fala assim, a gente está vendo nesse livro, a questão, né, eles frequentemente se referem a essa divisão do cérebro. E aí ele coloca aqui nos lobos frontais, que é justamente a parte do cérebro voltado às coisas espirituais, às aspirações futuras. Ele fala que a sombra era completa. Ou seja, ela não significava absolutamente nada no campo espiritual. Ela simplesmente bloqueou completamente isso. Senão essa vibração tremenda do feto teria afetado ela, né? Imagina, ele estava dentro dela, e ele vibrando dessa forma, aí, implorando, ela podia não ouvir, mas a vibração, né, a energia que ele estava emitindo, mas ela estava fechada, né, como o Cláudio falou. Com certeza ela sentia isso, né? Mas ela, instintivamente, ela sentia também que o espírito era um desafeto do passado, então ela sentia que alguma coisa estava errada e aí, além da questão material, que ela não queria ser má vista pela sociedade, né? Imagina uma moça solteira, grávida, na época de década de 40, isso é terrível. Isso. É terrível, então... e além disso, é o sentimento de repulsa que ela devia ter pelo espírito, né? Então, ela, com certeza, ela sentia isso. Bastante. Quantas mulheres morreram nessa época, né? Porque os abortos eram feitos de maneira bem... Não só nessa época, né? Na nossa época atual, ainda continua isso aí, né? Porque isso não é divulgado, mas... sim. Mas eu acredito que hoje você tem um pouco mais de recurso, né? Mesmo naquelas que são pé de chão ali, nessa década de 40 você não tinha recurso nenhum, né? O cara metia lá o ferro e... Então, mas ainda hoje os métodos de aborto ainda são, muitas vezes, de forma assim, ainda bastante rudimentar. Principalmente os clandestinos, né? Principalmente. O povo inventa coisas assim, não vou nem citar, mas coisas horríveis, métodos horríveis para expulsar o feto, né?
Aqui em São José mesmo tinha um médico famosíssimo que, década de 90 aí, foi, né, candidato a prefeito, aí é um médico famoso, não vou citar o nome, mas ele era aborteiro. E eu lembro, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu via distribuindo papelzinho, panfletinho na rua, época de eleição, que ele foi candidato a prefeito aí. O cara era médico aborteiro. Eu não vou votar num cidadão que se dedica, entre outras coisas, a fazer esse tipo de prática. Então você vê, tem muitos médicos famosos aí que fazem esse tipo de coisa. Aí ela diz que está com pressa, né? Ela quer fazer logo, está cansada, mas ela quer fazer. Exijo a intervenção esta noite. Aí a tal da Liana, que era a pessoa que ia fazer o procedimento, ela fala, mas assim, nesse estado... Era uma enfermeira, né, que estava cuidando dela? Uma enfermeira. Era uma enfermeira. Aí ela fala, eu conto com a tua discrição, a sua dedicação. Meu pai não pode saber disso. E eu odeio essa situação que terminantemente não conservarei. Então é capaz que se o pai dela soubesse, por exemplo, expulsaria ela de casa, porque era muito comum também isso acontecer, né? Na época, né? Você vê em sociedades, por exemplo, em alguns países lá do lado muçulmano, se a filha se relaciona com alguém fora do casamento ou solteira sem ter o casamento feito, os pais expulsam de casa. Verdade. Naquele trecho do feto, Cláudio, fica claro que ela estava ouvindo mesmo. Porque depois do povo me quer acordar, né, etc., ela responde para ele mentalmente. Nunca, amaldiçoado sejas. Sim. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Eles se comunicavam de forma... através do pensamento, né? Sim. Coisa triste. Naquele momento, acho que ela deveria estar recebendo esses pensamentos da criança, porque ela devia estar respondendo mentalmente para ele também. Mas aqui o que eu achei interessante, o paralelo com aquele procedimento de reencarnação do Segismundo, vocês lembram? Lá no Missionários da Luz. O Segismundo também era um caso de assassinato? Como nós vimos nesse livro? Lembra que o caso... é verdade. É verdade. Que justamente ele vinha como filho, né, do casal. Isso. Ele tinha matado aquele que seria o pai dele naquela reencarnação para ficar com a mulher dele. Exatamente. E aí ela iria recebê-lo como mãe e ele como pai para poder perdoá-lo, né? E aí ele pede, né, de joelhos perdão pro cara, né, por ter feito isso e tudo mais. Mas vocês lembram que ele manipulou o perispírito, ele foi diminuindo de tamanho até entregar para a mãe e tudo mais. E aí ele fica inconsciente durante a gestação. Você vê que aqui, esse procedimento do Segismundo, ele não é uma coisa padrão, ele foi específico naquele momento. Porque aqui o que dá a entender que o espírito reencarnante não estava inconsciente. Ele estava consciente, tanto que ele pede para a mãe não abortá-lo. Então, se ele tivesse inconsciente, ele não ia poder fazer esse pedido. É uma forma diferente de aproveitar uma oportunidade, né? Aqui ele... Num livrinho chamado Os Abortados, também coloca em situações de aborto que o feto está consciente, ele pede para a mãe para não fazer isso. Então, a questão do Segismundo, que espanta muitas vezes as pessoas, é isso. Caso especial, né? O fato dele ficar inconsciente durante a gestação, isso é algo muito comum. O normal, o espírito, ele fica consciente, ele fica às vezes meio dormente, mas ele percebe tudo o que acontece durante a gestação.
Aí avançando aí, né? Aí a enfermeira pede, né? Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Aí ela fala, não. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Aí, Palavra negativa peremptória. sim. Sorveu o cálice sedativo. Ai. Parcialmente Aí- desligado do corpo. Vai embora. Aí ela adormece, né? Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela ação calmante do remédio, Calderar aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual, e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da mãe. Olha só, hein? Ela viu a mãe. Foi. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. Interessante, lá atrás ele fala que a coisa tinha sido programada, né? Então a programação não estava conseguindo ser cumprida. Quem que se programou? Foi o feto, né, na verdade, né? E não Sim. a Cecília, né? Sim. Como dizia o Garrincha, você combinou com o zagueiro? Não, né? Então, meu amigo. Como dizia o Garrincha, combinou com os russos? Combinou com tudo. Como é que é o nome dele? É João, é tudo João. Você combinou com o João? A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas quando a mão divina te abre as portas de luz. Da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. Aqui, interessante a gente falar duas coisas. Primeiro, essa questão justamente do planejamento reencarnatório, né? Então fica aqui realmente a dúvida. Como você, Alexandre, citou, falou que assim, então o planejamento não deu certo, né? Então é aí que a gente fica pensando, pô, mas será que a Cecília, ela deu para trás? Ou então foi algo assim, sem planejar? Eu particularmente penso assim, que é difícil isso não ter sido planejado anteriormente, até por ela mesma. Então, ela pode ter, lá no plano espiritual, os dois, eles podem ter se programado para que ela renascesse primeiro e depois fosse mãe dele. Só que o que acontece? O planejamento, ele não é uma coisa que acontece automático, independente da nossa vontade. Então, lá no plano espiritual, a gente pode ter tido a disposição de fazer determinada coisa. Quando a gente reencarna, a gente está mergulhado na matéria, ainda mais no caso dela, que era rica, tinha todas as possibilidades materiais a seu dispor, né? Uma pessoa que foi criada sem limites, né? Como se fala, né? Ela podia tudo, ela podia qualquer coisa que ela pedisse, ela obtinha. Quer dizer, ela acabou se mergulhando demais na matéria e, vamos dizer assim, relaxou. Ela não conseguiu levar à frente aquilo que havia sido planejado anteriormente, porque a gente tem livre-arbítrio. Então, se a gente programou uma coisa lá do lado de lá, a gente mergulha na matéria, a gente acaba se deixando levar pela matéria, a gente acaba não cumprindo esse programa. E isso pode acontecer, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente pode fraquejar diante da missão e acabar retrocedendo, acabar dando para trás. Isso tem pode um detalhe acontecer. importante aí, ela não tinha religião nenhuma, né? Era uma pessoa solta.
Não Parece é que detalhe, não, mas né? parece que No momento nenhum eles isso citam também isso. colabora para a pessoa não ter o norte, né? Por Isso. mais que tenha programado, mas ela viu as facilidades da vida material e sem religião, sem rezar, sem nada, mesmo com a mãe tentando fazer alguma coisa, fica difícil. Ô, Cláudio, existe algum livro dedicado a planejamento reencarnatório? Que deve existir zilhares de casos, né, diferentes. Olha, especificamente sobre esse tema eu não conheço. Não, né? Mas eu assim, na Deve ser uma minha, coisa muito rica. assim, tudo aquilo que eu já li a respeito disso, e me indica nesse caso, é isso. Ela recuou da prova na hora H. É igual você toma uma determinação, vou fazer tal coisa amanhã. Chega amanhã, acontece alguma coisa, você dá uma fraquejada e você acaba não fazendo. É semelhante. No próprio livro dos Espíritos é colocado que você, quando reencarna, você é posto à prova, que muitas vezes é algo que você mesmo escolheu. Mas você pode recuar dessa prova. Se você fraqueja, você vacila, você pode acontecer de recuar das provas. Isso está lá no próprio livro dos Espíritos. Então, na minha opinião, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei e aquilo que está no livro dos Espíritos, mostra que aqui ela pode, muito com certeza foi planejado esse reencarne, só que ela recuou na hora H, ela fraquejou, ela se deixou levar pelas coisas materiais e recuou da prova. Não deve ter sido muito fácil. Ela, com esse cara, devia ter laços de ódio, de animosidade muito grande, e na hora H ela falou, não quero. Só que isso pode acontecer, faz parte do livre-arbítrio. Sim. E a consequência disso é desastrosa, né? Pelo que a gente viu lá no final. Sim. Principalmente nesse caso, né? Que eles eram inimigos. Uma oportunidade perdida, né? E aí essa questão das convenções sociais, de ver como é que as convenções sociais, o mal que muitas vezes produz para as pessoas, ou seja, para manter as aparências, criou-se um problema muito maior ainda do que já existia, né? Porque agora, a gente vai ver depois no final lá, o espírito vai, vamos dizer assim, vai ter recalibrado o ódio que ele tinha por ela. Em vez de consertar, piorou a coisa. Aí a segunda questão, né? Que é nessa sequência aí, comente o que você entendeu pela frase: o preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Logo em seguida aí, né? Sim. Ocorrendo a consciência, antes de tudo, o preconceito é responsável, a sociedade tem seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinho, surge um momento na esfera do destino da dor, em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandone a coragem, a fé, a fé e o desassombro. A maternidade iluminada pelo amor e pelo sacrifício é feliz em qualquer parte, e ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com tormenta de lágrimas e temporal da incompreensão e da intolerância. Chico, esse vergastará teu rosto, isso vai açoitar o rosto dela, né? Diante dessa situação. Contudo, a bonança voltará, o caminho é empedrado e árduo, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso
indicando-se o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer o teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudestes esperar, cedestes aos golpes infernes, desenfreados da paixão, né? Abandonaste o ideal dos primeiros impulsos do desejo, em vez de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar o caminho. A voragem traiçoeira. O caminho traiçoeiro, né? Tá. Sim. Agarrando-se a salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-se ante ao novo aspecto que imprimistes no próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da condenação social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. Para aí. Né? Eu entendi nesse texto que ela estava dizendo que se ela mantivesse a gravidez, ela seria muito discriminada, né? Então ela passaria por muita dificuldade, mas depois ela acabaria se compensando isso tudo com a criança. A criança queria trazer para ela a paz que ela estava precisando, né? Apesar de todo o preconceito social, né? Mas por que ele fala o preconceito é respeitável? O respeitável é no sentido de ser muito grande, é isso? Não é de respeito, né? O preconceito é respeitável. É meio estranho isso, né? Assim, essa que é a grande questão dessa pergunta número 2. O preconceito é respeitável. Vocês acham, na opinião de vocês, que o preconceito é respeitável? Não, eu entendi o preconceito. A sociedade tem seus princípios justos. O preconceito é um princípio justo? O preconceito é um princípio justo? É uma questão aí, né? Assim, que fica meio contraditório. Não, eu acho preconceito é justo, é respeitável? Não, eu acho que não. Eu entendi o sentido respeitável como sendo muito grande, porque às vezes pode dizer assim, nossa, o cara tem um conhecimento respeitável, mas não é de respeito, é que é muito grande, né? Agora, se for respeitável no sentido de você respeitar realmente, de você acatar o preconceito, né, porque você quando gosta muito de uma pessoa, por exemplo, você respeita seu pai e sua mãe, mas eu acho que não é nesse sentido, né? Eu não entendo. Eu entendo que é um respeitável no sentido de ser muito grande. O preconceito é muito grande. A sociedade tem seus princípios justos. Mas essa segunda frase aí, eu acho que ela ratifica a primeira. Ou seja, o preconceito é um princípio justo? Aqui eu entendi. Quando ela fala que o preconceito é respeitável no sentido de você respeitar mesmo, você achar que é correto. Que é algo que você deve se dobrar, vamos dizer assim. Porque, então, a sociedade tem seus princípios justos. Essa frase ratifica a primeira, vamos dizer. Sim, sim. Eu vejo assim, ela não era nenhuma santa, né? Era uma mulher desencarnada, igual a nós. E tanto que ela, depois com a conversa com a filha, ela reconhece que ela errou muito na criação da filha. Então, aqui, na verdade, o que eu vejo é assim, a gente tá careca de saber, depois que a gente morre, ninguém vira santo. Ninguém muda o seu conceito moral, as suas opiniões, aquilo que pensa, porque morreu.
Então aqui ela está expressando a ideia vigente nessa época, década de 40. Então, achava-se que estava correto você ter um preconceito com mãe solteira, por exemplo. Então, a mãe solteira era uma pária na sociedade. Então, ela está expressando a visão dela coincidente com a ideia da sociedade da época. Uhum. Então, aqui, eu vejo assim, para mim, nenhum preconceito é respeitável. Sim. Nós não temos que respeitar preconceito nenhum, porque preconceito é discriminação. Sim, sim. Então, a gente não pode respeitar nenhum preconceito. Mas a frase mostra a ideia que ela tinha daquele tipo de sociedade, que achava conveniente, que achava certo o preconceito contra a mãe solteira. Porque isso é a afirmação da mãe, ou seja, a mãe tinha sido influenciada ou criada dentro da sociedade da época que, vamos dizer, valorizava-se o preconceito. Uhum. Tanto é que ela usou essa frase inicial aí, né? A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, daí ela entra com a segunda hipótese, né? Com a segunda situação. Entretanto, por vezes, filhinho, surge um momento na esfera do destino da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Ou seja, esquece a sociedade, se liga não se curvar, né, aos padrões da sociedade, às regras impostas, né? Se você tem um filho, se você é uma mãe solteira, você não presta, você tem que ser expulsa do nosso grupo. Esqueça isso e junte-se a Deus. Né? É um respeito torto, na verdade, né? Um respeito paraguaio, um respeito que não tem nada a ver. Você tem que fazer aquilo que você acha que é certo, mas como eles viviam numa sociedade que era muito rígida, vamos dizer assim, né? As regras eram muito rígidas, né? Uhum. Então, mas só que ela não estava pensando nisso, né? Não dá a entender que a filha estava pensando dessa forma. A mãe podia estar, mas a filha não. A filha estava preocupada em não ter filho mesmo, mas não é por causa da sociedade, até por causa do comportamento dela, né? Se ela se preocupasse com isso, ela não teria a vida mundana que ela tinha. Uhum. Ela já era criticada só pela vida. Porque eu acho que ela veria o filho como um empecilho a continuar as noitadas dela. Verdade. Não era nesse caminho que ela estava não querendo ter o filho. A mãe veio por um caminho que não era o dela. A mãe tentou convencer ela, dizendo que, se você não se preocupar em sofrer um pouquinho, né, tenha o seu filho. Mas ela não estava nem aí para isso. A mãe estava tentando se mostrar para ela, você vai sofrer, você vai se lascar, o povo vai te discriminar, vai te xingar, vai te impedir de frequentar certos lugares, mas pense bem, você vai ter mais no futuro o retorno desse sofrimento seu aí, você vai colher frutos. Sim, né? No momento você vai passar por dificuldade, mas pense bem. Você vai ser achocalhado, sei lá, vai ser enxovalhado e vai ser chicoteado aí no rosto, etc. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árduo, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao seu coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverás erguer um ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando a paz, realização de cada dia, a bênção de cada noite. Entretanto, não pudestes esperar. Cedestes aos golpes infrenes da paixão. Esse trecho aqui, o que então, que daí ela não encarava dessa forma, ela cedeu a tudo isso. Esse trechinho aqui, o que ela coloca? Ela tenta fazer aquilo que ela não fez quando ela estava encarnada, ou seja, fazer a filha entender que toda atitude nossa tem consequências. Uhum. Aí, tanto que ela coloca, resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro. Então ela estava falando, olha, você, na sua imprevidência, você fez o que você quis, agora você tem que colher a consequência, né? Segura o rojão aí, porque foi o que você mesmo fez da sua vida. Então ela estava tentando incutir na mente da filha responsabilidade, coisa que quando ela estava encarnada, ela
depois se lamenta que ela, infelizmente, ela não fez isso em vida. Então agora ela estava tentando fazer isso, né? Pois é. E aí tem a terceira questão, né? Comente a frase: o desprezo público se precipita aos mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus. Ergue os fortes para Deus. O desprezo público se precipita aos mais fracos, se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus. É verdade. Então, desprezo público se precipita aos mais fracos no esquecimento. De si mesmo. Esquecimento de si mesmo. E ergue os fortes para Deus. Ou seja, a sociedade massacra mesmo, né? Mas se você for uma pessoa... Mas os fortes existem, esse preconceito, né? E se voltam para Deus. Eu acho que o forte é no sentido espiritual, né? O forte no sentido de você ter resistência, você ter... Isso. Eu vou fazer o que é certo, não vou fazer o que a sociedade acha que eu tenho que fazer. Sim. Ela coloca aqui, vamos dizer, o desprezo público, duas funções, né? O desprezo público, ao mesmo tempo que joga os mais fracos no abismo, ele também faz com que as pessoas se ergam espiritualmente. Uhum. Então é uma dupla função, né? Verdade. São grupos distintos, né? Bem distintos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. Quanta gente humilde e que não tem nada ainda arranja meios de ajudar os outros, né? Uhum. Sim. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem. É menosprezar isso aí? Isso, desprezar. E tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos com dedicação ao bem e serenidade na dor? Uhum. Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? Nossa, forte isso, hein? Sim. Não será melhor a coroa de espinhos na fronte que o monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne da tua carne, ser do teu ser, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. A mãe estava inspirada, hein, meu amigo? Estava inspirada. Ela estava tentando consertar, né? O que ela não fez. A mãe estava com a consciência bem apurada, né? Ela estava com a consciência cheia de brasa. Com certeza que é bem a situação dela. Aí ela escutava, né? Eu achei assim, interessante. A enferma escutava quase indiferente, disposta a não capitular. A não ceder. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. Era como assim, ela estava escutando assim, impassível. Isso. Não se deixava influenciar em nada pelo que a mãe estava falando. A tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração. Aí vem a quarta questão, né? Comente a frase: não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, a morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persistas no véu da mentira, humilha-te na renúncia construtiva, toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado.
se te alancear o abandono. O que é esse alancear aí? Deve ser tipo se incomodar, isso? Se alancear o abandono do mundo, será ele junto de ti a suar o suave representante da divindade, que a falta lhe fará o manto, das fantasias e dos pequeninos braços de veludo te abraçarão, né? Esse cinjam é abraçar. Alancear é torturar, tá? Nesse caso aí. Se te torturar. Se torturar o abandono do mundo, será justo para ti, a suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te abraçarem, nem carinhosamente fiéis, conduzindo-se à renovação para a vida superior? Foi então. Engraçado, ela lembra Jesus Cristo, o texto lembra, né? A coroa de espinhos, o madeiro. A mãe tá. Tem. Então que Cecília, né? Jesus mesmo disse, né? Toma tua cruz e siga-me, né? Cruz e siga-me, pois é. E qual foi a mãe que mais sofreu nesse mundo? A mãe de Cristo, Maria, né? Imagina a mãe vendo o que ela viu. Pois é. Ou então que Cecília, produzindo-me assombro pela agressividade, objetivou em pensamento. Como não me dissesse isso antes? Na terra sempre satisfazias o meu desejo, nunca me permitisse o trabalho, favorecesse-me ao ócio, fizesse-me crer que a posição mais elevada que a de outras criaturas. Incuti-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparasses, enfim, estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me, né? Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me destes, e enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não. Pergunta da pergunta 6, né? Sim. Aí a 6 já começa embaixo, né? 5, ela né? responde, Na verdade, né? a 5, né? A 5 volta, né? Tem uma coisa estranha aí. Bom. A 5 é logo em seguida, né? Aqui, o que eu achei interessante é assim, porque ela fala, ela era rica e tudo mais, mas como assim tá falando negócio de miséria, humilhar, esmolar serviço remunerado? É que provavelmente o pai, se soubesse que ela era mãe solteira, ia expulsá-la de casa, realmente. Uhum. Ela ia ter que passar a trabalhar para viver, porque o pai iria abandoná-la. Esse milenário conflito da ternura materna com a vida real é o que estava acontecendo ali, né? Sim. Que ele desobservava ali, o milenário conflito da ternura materna com a vida real. De novo, remetendo a Cristo, né? A Maria, com todo o carinho, toda a ternura que ela podia dar ao filho que estava sendo sacrificado daquela forma, aquilo ali era a realidade, né? E a mãe agora está fazendo a mesma coisa, né? Está vendo a filha se jogar no abismo lá e tentando reverter o negócio. Porque essa frase que ele coloca aqui, não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne em trânsito para o pó, é simplesmente dizer assim, sua beleza não vai durar a vida inteira, você vai morrer. Sim. O que você está fazendo da sua vida? Você acha que você vai ser linda, maravilhosa, até os 90 anos? Você vai se lascar, você vai afundar a sua vida nesse momento que você é linda e maravilhosa, depois que você chegar numa certa idade, você está lascada. Né? Então pensa bem no que você está fazendo. Ainda mais a relação que ela tinha com o pai, né? A falta da mãe, a relação com o pai era nenhuma. Então, teria mais um aspecto dela ter um filho, né? Que poderia ser companheiro dela nessa fase de velhice, de falta de beleza, etc. Ia resolver a vida dela, assim, bastante, né? A ideia era essa. Além da parte material, que seria a companhia dele, o resgate espiritual. Né? Sim. Aí vem a resposta da mãe, né?
Perdoa. Aí, aqui, que eu achei assim, que ele coloca assim, Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento. Quer dizer, depois que a mãe fez todo esse discurso tentando sensibilizá-la, né, para não fazer o ato, ela responde de uma forma bastante agressiva e petulante, né, com a mãe. Agora é tarde, mais ou menos isso. Tipo assim, você mesma me fez o que eu sou hoje, agora você está aí reclamando o quê, né? Você mesmo me mimou demais, você não me deu limites, agora você está querendo aí mudar as coisas? Agora é tarde. É-me impossível retroceder. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deixa, e enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior do que morrer. De jeito nenhum, aí de novo, né, os padrões da sociedade, né? Sim, sim, sim. Porque ela coloca assim, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas. Pois é. Incutisse-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Então ela se achava uma princesa, realmente. A última bolachinha do pacote lá, né? Aí agora tá difícil, né? Igual que negócio, né? O pau que nasce torto não se endireita mais. Durante a infância, a mãe não deu limites, não fez o que tinha que fazer agora. Tava difícil, né? Ela já foi criada num padrão de sociedade que ela não poderia trabalhar, porque ela era rica, ela era, né, toda poderosa, então agora não tem como. Aí vem a quinta, né? André Luiz fala sobre o milenário conflito da ternura materna com a vida real. O que ele quis dizer? Eu acho que nós até comentamos isso aqui hoje, né? Que é muito comum, né? Ter a mãe e a filha interagindo num resgate, né? E aí a coisa fica desgringolada, né? Aí gera esse conflito, né? Não é isso? Aqui, desse diálogo entre a mãe e a filha, aí ele observa que ela não deu limites para a filha. Quando podia, né? Quando precisava, na hora certa ela não fez nada, né? Então Sim. Agora aquilo que ela deveria ter feito durante a vida encarnada, ou seja, fazer a menina respeitar os outros, saber que ela não era nenhuma personalidade especial, que ela não era melhor que os outros. Então ela excedeu demais. Né, ela foi complacente, né? Exato. Que é um grande problema da mãe também, né? A mãe tem uma preocupação muito grande de será que eu estou apertando demais o laço, né? Será que eu estou agindo corretamente? E nisso acaba soltando as rédeas, né? Mas eu não vejo ninguém reclamar de mães que foram, assim, extremamente autoritárias. Não é claro, não no exagero, mas mães que traziam você. Eu agradeço muito minha mãe, nós devemos agradecer a nossa mãe, né? Porque se elas não tivessem zelado pela nossa honestidade, pela nossa lisura, né? Pela maneira de agir correta, a gente estaria numa cadeia, como tem vários por aí, né? Você pode ver que a maioria das pessoas que foram para o outro lado, foram para o lado do errado, não tiveram assistência da mãe. Até porque, em alguns casos, a mãe não tinha tempo, né? Isso é muito comum, né? As crianças viviam largadas no meio da rua e por isso que se fala muito em vítima da sociedade, né? Para os bandidos. Não é uma regra, mas tem muita gente aí que por não ter tido uma presença da mãe, né, deu no que deu. Isso existe mesmo, isso existe. É a velha... Hoje você tem dentro de uma favela, por exemplo, os aliciadores de
de traficantes, etc., que tentam aliciar a criança, etc. A criança sem uma estrutura familiar, sem ter uma influência de mãe, de pai, no caso, aí se vai se envolver numa situação dessa, né? Grande Uma chance. frase que diz muita coisa, né? Conflito da ternura materna com a vida real. Como agir com justiça, como agir sem ultrapassar a linha da autoridade, né? Que a mãe é a autoridade máxima, né? Eu até lembrei de um termo, super protetora, né? Isso é muito verdade. comum. A mãe super protetora. Então, talvez ela tenha tido também esse tipo de atitude, né? De super proteger a filha, mas não só isso, né? Ela como a própria menina fala aqui, ela não soube dar limites para a menina e incutiu na mente dela que ela era melhor que os outros. E aí é o que ele coloca aqui, né? Conflito da ternura materna. Então ela foi excessivamente protetora, excessivamente cuidadora da filha, com a vida real. Ou seja, a vida real é que a gente não é melhor que ninguém. Não é porque alguém nasceu rico na fortuna que é melhor que os outros. Tem uma frase que se fala muito no meio da bandidagem lá, né? Adote, da bandidagem não, no meio da sociedade. Adote seu filho antes que um traficante faça isso. Porque muitas vezes a mãe, ela não... Adotar no sentido de levar a sério a maternidade, né? A bênção de ser mãe. Você adotar o seu filho é cuidar dele. Sim. E tem muita mãe que não faz isso. São muitas variáveis nesse assunto aí, né? Mas a criança geralmente paga o pato, realmente. E outra coisa, essa menina, para a década de 40, perdeu a mãe muito cedo, com 17 anos, porque ela com 25 tinha perdido a mãe há 8 anos. Uma fase perigosíssima, né? Que você está achando que é o dono da verdade, que o mundo está aberto aos seus pés, porque você tinha dinheiro também, né? Então isso aí também foi... A mãe já era super protetora, ainda faltou, de repente... E o pai devia ser um pai ausente, né? Porque totalmente ocupado, para ser rico, devia estar ocupado praticamente com os negócios, e quem vivia de cuidar da família é sempre a mãe. E aí perdeu a mãe. Perdeu o rumo. Aí vem a sexta questão, né? Qual a resposta que a mãe de Cecília lhe dirige após a filha reclamar de seus cuidados exagerados quando encarnada? Perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas, entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos da minha imprevidência. Por que eu ajo errado por excesso de ternura? Não te desvies do acúmulo do ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é, sobremaneira, mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção e a dor como presença, como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobações. Merece-as quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minutos. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeza do esforço próprio, com a qual deverá arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante. E ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques. O que é remoque? Zombaria. Zombaria da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina
converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados que chegam à morte crivados de cicatrizes, que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa, a esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo. É nada. Ainda ela tentou. Ainda é tempo, é nada. A enferma, contudo, fez supremo esforço para tornar invólucro de carne. Aí já não é a resposta, já é o comentário dele. Yes. Mas Aí incrível, vai embora, né, a resposta dela. Aí é longo até chegar na 7ª, né? A gente vê aqui que ela reconhece, né? Perdoa-me pelo mal que te fiz. Ela reconhece que realmente ela foi exagerada nos cuidados com a menina, mas tenta mostrar para ela que, apesar de repente ela sofrer zombarias e tudo mais, Isso. aceita a humilhação como bênção. a vida material nossa é passageira, quer dizer, isso aí não vai durar muito tempo. Então, o que você prefere, né? Você prefere, né, que ela fala que assim, por quanto a realidade não o surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. É isso aí. Então, as coisas que acontecem vão acontecer com ela, né? Isso aí é inevitável, mas é que ela procurasse persistir, né? Porque depois ela vai colher algo muito melhor se ela puder resistir, se ela puder enfrentar, né, essas dificuldades. Não te desvies por acúmulo de ódio e de conformação. Aqui no final também é bacana. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. De novo, é você ir largando o material, né? Você ir entendendo que fica mais fácil se você estiver mais espiritualizado, né? Você encarar todos os sofrimentos como oportunidade de crescimento. Cada cicatriz é um sofrimento, né? Uma amargura que você sofreu, e aí você vai ficando casca grossa, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me redimindo, pô. Então é isso mesmo. E eu acho que até mesmo pelo passado dela, acho que ela não podia reclamar muito, não. Né? Porque pelo que dá a entender, ela não foi muito santinha no passado. Exatamente. E aí ela entendeu tudo isso depois que foi, né? Tá querendo passar para a filha. É a experiência que não se passa, né? Não se passa a experiência. Não adianta. A experiência é uma aquisição que é intransferível. Transferível, exatamente. Infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemos agora ao poder da suprema proteção divina. E a entidade materna se debulhava em lágrimas. Nossa. Aí, vamos dizer assim, ela começa todo o procedimento aí é da 7ª questão que a pergunta mesmo vai ser lá no finalzinho, né? A providência divina procurou reunir com a reencarnação duas almas ligadas em afinidades por faltas graves do passado, com o objetivo de reajustamento, o que foi interrompido pelo aborto. Aí tem toda a história, né? Vai contando toda a história. Ele vai falando do aborto aqui, né? Do sofrimento. Sim. A enfermeira ainda tenta postergar mais uma vez, né? Aí ele começa a ver a situação do feto, né? Nossa Senhora. Eu achei interessante que ela fala aqui, né? Ela acorda e aí ela fala, tive um pesadelo horrível, sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Foi isso. Pesadelo, hein? Preferirei o suicídio, afinal, nossa.
Isso. Aí até o André Luiz coloca aqui, né? Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. Isso aí. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Então, acho que ela devia estar produzindo um mal tão grande para ela mesma que até o próprio André Luiz ficou surpreendido com o grau de desequilíbrio dela, né? Pois é. Depois de um laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei todavia que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava, semi-desperta num ato pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero, lamentava-se com gritos aflitivos. Nossa, que visão do inferno. Não estaríamos ali perante de duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? Nossa, ler esse negócio aqui é um negócio, assim, triste. Tá doido, né? Isso aqui é bom para mostrar para uma mulher que está pensando em fazer aborto. Se ela acreditar um pouquinho na vida espiritual, acho que ela desiste. Sim. Observei mais, deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis do organismo perispíritico da entidade que não chegara a renascer, alcançou em movimento espontâneo a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita. Nossa. Aqui, pelo menos nesses casos específicos aqui, ele dá a entender que o espírito, né, ele estava tentando ali se agarrar ao útero materno para não ser expulso. Sim. Saiu carne, mas ficou tipo um perispírito, né, lá agarrado no útero. E a mãe dizendo, odeio, odeio. E ele responde. Diretamente mantinha ali as forças do organismo, percebendo a entidade que não chegar a renascer, alcançou em movimentos espontâneos as zonas do coração, envolvendo-se a nódulos das aurículas direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir os socorros imediatos. Depois de desfazer-se como pôde dos vestígios da sua falta. Odeio, chama... Quer dizer, ele ficou ali, na realidade, o feto ali produziu para ela uma hemorragia gigantesca, né? Sim. E, na realidade, levou ela ao desencarne depois, né? No finalzinho, ele dá a entender isso, ela vai desencarnar com hemorragia. Isso, todo esse processo da briga dos dois, porque daí ele se envolveu, como tirou, e ele produziu todo esse turbilhão no organismo dela como mãe, mas, ou seja, ele não reencarnou, né? E continuou no mundo espiritual e juntamente com ela, porque ela também desencarnou. Então, os dois, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio. Porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira: vingar-me-ei, pagarás ceitil por ceitil. Isso é uma espécie de moeda, né? Não te perdoarei, não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor que nos seria comum ensinaria a desculpar-te pelo passado delitoso e esquecer minhas cruciantes mágoas. E vai por aí. Mas os casos que acontecem de aborto, por exemplo, acontece muito disso. O aborto, ele para vamos assim, não ter problema para a mãe, não pode restar nenhum resquício do feto no útero, senão dá hemorragia. Sim.
E aqui é o que ele coloca, o feto, ele tentou o máximo possível se agarrar ao útero materno para não ser expulso. Isso, ao arrancar, né, os pedaços do feto, causou a hemorragia, que aqui ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui o trecho aqui. E às vezes a mãe, ela sobrevive à hemorragia, mas morre com infecção, se ficar alguma parte do feto no útero. Sim. Ele fala aqui do perispírito, cadê? Aqui ele fala, o filhinho que não chegará a renascer transformar-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. Aqui, ó. Premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal. Provocou ele um processo hemorrágico violento e abundante. Então, ele se agarrou ali, né? Ele estava vendo que era inevitável, ele ia ser expulso. Ele se agarrou num ponto vital onde há a conexão do sangue dele com o da mãe. Já com a intenção de provocar a hemorragia que levaria ela à morte. Loucura, né? O perispírito da entidade que não chegara a renascer alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Que loucura. Aí ele fez o possível para complicar e agravar a situação dela, né? E aí tanto fala que tal situação agravou o fluxo hemorrágico que assumiu intensidade imprevista. E aí a enfermeira que estava lá viu que o negócio ia piorando. Ia dar ruim. Então ela tentou apagar os vestígios que ela que estava ali, né? Aí mais para frente ele fala, né? Condenaste-me à morte e por isso minha sentença é igual. Então aí quando ele, né, se desligou mesmo, que aí acabou mesmo a possibilidade, ele virou um obsessor dela, né? E é interessante que no auge de toda essa loucura, ela quando estava falando odeio, ela diz, nunca embalarei um intruso que me lançaria a vergonha. Olha a preocupação dela. Sim. De novo, a escrava da sociedade, né? Ela estava mais preocupada com vamos assim, aquilo que iria atrapalhar a vida dela, né? A vida mundana, né? Como fala aqui. Ela estava mais preocupada em não perder a vida mundana do que criar a criança, né? Seria uma vergonha ela ser mãe solteira, né? Nossa, ia atrapalhar a vida dela toda e ia ficar mal vista ainda, mais mal vista, né? Porque mal vista ela já era, né? Aí ele coloca assim, portanto serás novamente minha para a satisfação do ódio, vingar-me-ei, seguirás comigo. O negócio é complicado. Aí tem a letra A, né? Qual foi a orientação de Calderar após o aborto? Logo em seguida, né? Em seguida, Cecília convidou-me a sair acrescentando: verifica-se a desorganização dentro de algumas horas, a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas com intensidade e eficiências mais arrasadoras do que todos os canhões da Terra, troando uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade. No transcurso dos séculos. Não me ouvistes, não me ouves mera teoria. Viveste conosco nesse momento um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal, estabelecendo o império das forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas que a providência
procurou reunir no intuito da reencarnação. É necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Ou seja, não foi pelo amor, vai ser pela dor. Resumindo, é isso. Foi tudo preparado para tentar e conciliar e levar os dois para uma situação boa, mas não funcionou. Mas o ódio, né, o conceito que ele tem de ódio aqui, realmente o ódio acho que é um dos piores sentimentos humanos, não? Sim. Se odiar alguém, nossa Senhora, é o pior sentimento mesmo de uma criatura para com a outra, né? Em qualquer circunstância. Porque aqui ele coloca assim, aqui a providência procurou reunir, né, os dois através da reencarnação. Yes. Ele até queria, ela é que não quis. Yes. Então ela acabou assumindo um débito muito mais complicado do que já era antes, né? E aí ele fala, a fim de, né, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Então eles vão precisar se lascar muito, finalmente cair em si, e aí de repente pedir uma nova oportunidade, porque ela acabou falecendo, né? Quer dizer, ela não vai ter outra oportunidade, ela vai ter que recomeçar todo o processo, né? Ela reencarnar novamente, e aí novamente engravidar, e novamente, né, ver se ela vai para frente dessa vez ou não. Quer dizer, olha o processo, como é demorado, né? Porque ela vai ter uma nova reencarnação. Diante de uma situação dessa, eu acho que até o plano espiritual vai ficar insistindo com os dois ali, né? A longo prazo, não? Provavelmente, né? Talvez a mãe vai ter que reencarnar novamente para poder ter a filha novamente, tentar colocar ela realmente numa educação melhor do que ela deu, e aí depois a filha mais tarde engravidar novamente, desse espírito, tentar receber dessa vez o espírito, e aí se reconciliar com ele. Quer dizer, quantos anos mais? Talvez mais uns 100, 150 anos para poder novamente ter essa oportunidade. Olha a complicação. Principalmente se espiritualizar mais, né? Tanto a mãe como a filha. Como o Cláudio falou, o passado da véia não foi grande coisa, não. Então aí o que acontece? Olha a mão de obra que é você reencarnar, né? Então a gente não pode desperdiçar. Isso é verdade. O trabalho que a gente dá, né? O pessoal passando com os mapinhas para cima e para baixo lá, tudo coordenado. Pois é. Olha o trabalho para poder compor o corpo lá, você viu? O estudo. Aqueles mapinhas lá, né? Mapinha lá. Aí o cara olha de cima, ih, falhou. Falhou de novo. Nossa Senhora. Aí o finalzinho da letra B, né? Como ficam esses dois espíritos? É triste demais. Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Nenhum de nós pode prever. Ele entregou os pontos, né, cara? Jogou a toalha, né, o Calderaro? Não, ele perdeu a batalha, né, temporariamente, né? Sim. Tentou de tudo, né? É como aquela pessoa, né? Nossa, tentei, fiz o possível, né? Mas infelizmente não foi dessa vez. Olha aquela prece que eu esqueço no Praça das Fraternidades, né? As forças do mal que tentam dominar o mundo. Às vezes os mentores do mundo espiritual não conseguem. E aqui é aquela situação que muitas vezes acontece conosco na nossa vida material, aqui encarnado mesmo. Aqui ele fala, agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno.
Então, nesse caso aqui, não tinha mais o que fazer, tinha que só realmente orar para esses dois tentar se reconciliar e esperar que eles tomem a iniciativa, finalmente, de poder se reconciliar, porque a intervenção ali com a menina não deu certo, ela ficou irredutível, não quis. Sim. O que se pode fazer agora é deixar que ela passe pelo sofrimento extremo e aí, finalmente, se volte, né, para uma oração e se arrependa e aí, vamos dizer assim, restabeleça as pontes para ela poder ser ajudada, né, porque ela cortou, ela bloqueou, ela explodiu todas as pontes, né. Então, aí nesse contexto de guerra, então, ela explodiu todas as pontes possíveis. Aí cabe agora a ela reconstruir isso, né. É interessante como é que nesses textos está sempre embutido aí várias máximas, né? Nesse aí, o final mostra claramente que plantou, colheu, né? Ela plantou não querendo a oportunidade, não querendo dar à luz, não querendo ouvir a mãe, não querendo nada e vai colher. E vai colher. Vai ser, olha, vai Plantio ser opcional, né? Colheita obrigatória. Vai ser, o processo deve ter sido difícil, né? Considerando aí que é final da década de 40 esse livro, vamos considerar aí 1940, pelo que eu vi, 1947, já se vão aí mais de 70 anos desse caso aí, né? Olha, talvez esses dois nem estejam reencarnados ainda. Sim. O processo deles. Pode ser. Talvez nem a mãe tenha encarnado ainda, reencarnado, para começar o processo de novo. Pois é. Bom, é isso aí então.